Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois bem, nós estamos já na viagem de Jesus para Jerusalém e hoje nós vamos ver algumas parábolas que o Senhor está contando para os seus discípulos. E esta primeira parábola aqui, a parábola dos trabalhadores da vinha, é uma parábola que está dita, o que foi dita logo na sequência do que a gente viu no vídeo passado, em que uma pessoa veio falar para o Senhor, veio conversar com o Senhor, chamando-o de bom mestre e perguntando sobre a vida eterna. Então, essa parábola, ela é da sequência daquela pergunta que o homem fez. Então, o Senhor fala essa parábola que é conhecida também como uma das parábolas do reino. Por que parábolas do reino? Porque são parábolas que estão explicando o reino de Deus. O Senhor diz nesta parábola uma palavra específica muito importante. O que caracteriza a parábola dos trabalhadores da vinha é a graça de Deus. Então vamos ver como é que isso funciona. Jesus está falando que vai haver recompensa para todos aqueles que respondem ao chamamento do Senhor. Todos os que são chamados para o discipulado, se aceitarem os sacrifícios que ele envolve, terão a sua recompensa. Recompensa àqueles que lhe obedecem. A recompensa que resulta da graça, não do que eu possa ou não fazer. Aquilo que eu posso ou não fazer não é suficiente para ganhar o reino dos céus, para ter acesso ao reino dos céus. Portanto, a parábola dos trabalhadores da vinha está me explicando que a recompensa que eu terei em ir para o reino, para acessar o reino de Deus, não é pelo meu mérito, é pela graça do Senhor. E aqui ele está falando de um senhor que tinha uma vinha e ele vai chamar pessoas. Então ele anda pelas ruas e chama as pessoas. E o tempo vai passando durante o dia e ele vai chamando as pessoas e as pessoas vão trabalhando. E este homem, então, esse dono da vinha, ele tem a sua bondade, a sua generosidade comparada com a bondade e a generosidade de Deus. Por quê? Porque Deus também enviou para a sua vinha mais trabalhadores do que realmente necessitava. Ou seja, por pura piedade dos desempregados, enviou para lá aqueles trabalhadores que precisavam de dinheiro e pagou um salário de um dia inteiro, de um dia completo de trabalho, mesmo que eles não tenham trabalhado o dia todo. E isto é super importante para nós. Então, eles teriam os mesmos benefícios daqueles que estavam trabalhando desde cedo, do horário normal de trabalho, se eles se sujeitassem ao domínio daquele senhor. Então, todo aquele que se sujeita ao domínio do seu rei, que se coloca sob o seu domínio, ele terá benefício. E todas as pessoas serão assim, sem distinção nenhuma. Então, não há nenhum homem superior a outro homem. O judeu não é mais importante do que o gentil. O homem que se converte cedo na sua vida, já quando jovem, não tem nenhuma importância maior do que o homem que se converte às portas da morte. Então, não há aqui nenhum benefício, um tratamento diferente
Se eu sou novinha e me converto novinha, se eu já sou velha e me converto mais velha. É o mesmo paraíso para todos que está à disposição, à espera. Daquele que experimentou a graça divina, não interessa em que momento. Ora, se o amado lembra, quando o Senhor foi crucificado, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Um dos ladrões reconheceu o senhorio do Senhor, o Senhor Jesus. O que Jesus disse para ele? Ele estava morrendo na cruz. O que o Senhor disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Ou seja, ele ganhou do mesmo jeito que aqueles que estavam desde o início do ministério do Senhor, junto com o Senhor. Portanto, não é questão de mérito nosso, é questão de graça do Senhor. Tá? Mas os outros trabalhadores ficaram com ciúme. Ciúme da generosidade do patrão. Assim como tem pessoas que ficam com ciúme. Ciúme dos outros irmãos, dos irmãos que estão chegando, né? Daquela generosidade de Deus. O que acontecia aqui? Os trabalhadores todos receberam a mesma coisa. Eles receberam um denário. Denário, nós já tivemos a oportunidade de falar para os amados. O denário era uma moeda que constituía o salário de um dia de trabalho. Por isso ele se chama denário, né? Como diário. Vem dessa expressão, denário de diário, ou seja, o dinheiro de um dia. Então, todos aqueles que foram enviados à 3ª, à 6ª, à 9ª hora, eles iriam receber um salário justo. Não especificou a quantia. Os que foram chamados à hora 1/10, o senhor da vinha nem disse que ia pagar. Né? Hora 3ª é 9 horas da manhã. Hora 6ª, 12 horas, meio-dia. Hora 9ª, 15 horas. Hora 1/10, 17 horas. 17 horas. Às 18 horas era o pôr do sol. Então, quem foi enviado às 17 horas deveria trabalhar até às 18, porque não poderia trabalhar depois que o sol se pusesse. E de acordo com a lei, quando o sol se punha, isto é, 18 horas, ele tinha que receber o pagamento dele. Né? O Pentateuco mandava fazer isso. E aí o que o patrão falou? Não, vamos reunir todo mundo agora e cada um vai receber o que é seu. Mas primeiro você vai chamar os últimos que chegaram. Porque os primeiros que chegaram tinham que ver o que os últimos recebiam. E eles ficaram muito animados, porque se os últimos receberam um denário, eles achavam que iam receber mais. Né? Mas não foi isso que foi combinado. O que foi combinado? O que foi combinado era um denário. Então, se os últimos receberam um denário, eles também iriam receber um denário. Eu não sei por que eles acharam que ia ser diferente. O contrato foi esse. O acerto foi esse. Né? E aqui é uma coisa interessante. Sabe aquele ditado que diz os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? É daqui que sai. É dessa passagem, onde está os últimos a serem chamados serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essa é a expressão. Tá? Bom, logo em seguida, o Senhor anuncia de novo a paixão. Amados, se você está contando, esta é a 3ª vez que o Senhor anuncia a paixão. Só que ele dá outros detalhes aqui. Ele explica mais sobre a sua paixão. Ele diz que ele vai sofrer nas mãos de quem? Das autoridades judaicas. Quem são as autoridades? São os sacerdotes e os escribas. Ele também seria entregue aos gentios. Quem são os gentios? Naquela época, Roma, o Império Romano, dominava toda aquela área. Portanto, os gentios que mandavam em toda a Judéia, aliás, não só na Judéia, na Samaria, na Galiléia, mandavam em tudo ali,
porque eles conquistaram toda aquela terra, eram os romanos. Portanto, Jesus seria entregue aos gentios, ele seria entregue aos soldados romanos, porque só Roma poderia condenar à morte. Portanto, os soldados romanos é que executaram a pena de morte por crucifixão de Jesus, né? E ele seria entregue para fazer o quê? Para ser escarnecido e açoitado. Ele fala, portanto, da crucificação e fala também da ressurreição. Então ele começa a dar para os discípulos detalhes. Mateus não fala mais nada a não ser isso, nem a reação, nem absolutamente nada sobre os discípulos terem reagido sobre esta terceiro anúncio, terceira notícia da paixão de Cristo. E aí, logo em seguida, diz que a mãe de Tiago e de João, que eram os filhos de Zebedeu, não diz aqui o nome da mãe. Marcos diz que não foi a mãe de Tiago e João, mas que foram Tiago e João mesmo, é quem pediram que eles ocupassem os lugares de honra junto a Jesus quando ele se entrasse no trono, lá no reino, quando Jesus estivesse no seu reino, lá no trono da glória. Ela queria que Tiago e João sentassem à direita e à esquerda. Bom, este pedido, muito provavelmente, veio dos filhos. E aí os filhos é que pediram para a mãe que a mãe pedisse para Jesus. Marcos diz que foram o Tiago e João, os discípulos, que pediram. Mas Mateus diz que foi a mãe quem pediu. Bom, o que acontece é que os discípulos se indignaram. E óbvio, porque como assim eles querem ficar numa posição privilegiada? Quem são eles? Quem eles pensam que são para pedir uma coisa dessas? E Jesus então tratou-os de uma forma um pouquinho mais dura, né? Porque Tiago e João, eles revelam tanto um aspecto de força como um aspecto de fraqueza do seu discipulado, do seu ensino, né, junto ao Senhor. Primeiro que eles não captaram a natureza do reino de Deus. Eles não sabiam do que se tratava. Eles tinham uma visão muito terrena, muito materialista do reino. Então eles achavam que o reino era como um reino aqui da terra. E eles não se contentam também com uma certeza, a certeza de que todos eles participariam da vitória final. Participar da vitória não era suficiente, eles queriam se assentar à direita e à esquerda de Jesus. Então, isto era um ponto fraco no ensinamento deles, no aprendizado, não no ensinamento, mas no aprendizado deles, né? Mas um ponto forte é que eles se sentem confiantes. A lealdade deles a Jesus era tão forte que eles entendem que eram capazes sim de suportar sofrimento, vergonha, perseguição. Porque Cristo disse para eles, olha, vocês terão que passar, vocês não vão passar pelo que eu vou passar. Vocês não vão beber o cálice que eu vou beber. E eles disseram, sim, nós temos condições disso. E de fato, amados, uma coisa interessante, os dois sofreram muito. A confiança deles era tão grande, principalmente depois que Jesus morre, que eles se tornaram importantes testemunhos da fé e da segurança que Jesus tinha dado para eles na sua salvação. Tanto é que Tiago foi o primeiro a morrer. Tiago foi o primeiro a morrer. Ele morre já com Herodes Agripa I
A história está contada em Atos 12:2. Ele estava em Jerusalém e ele morre em Jerusalém e ele foi martirizado por Herodes Agripa. João não morreu martirizado. Ele foi poupado dessa morte, mas ele passou o restante da sua vida e foi uma vida longa. Você veja que João escreve Apocalipse. Isso se deu mais ou menos no ano 90 e pouco depois de Cristo, um pouquinho antes dele morrer. Ele já estava afastado do convívio, ele tinha sido isolado na ilha de Patmos, onde ele recebe a mensagem do Apocalipse, né? E todo o tempo ele foi fiel ao Senhor, apesar de que nenhum dos dois estava lá na crucifixão. Eles abandonaram Jesus no momento da sua agonia, eles fugiram todos, né? João estava lá. João estava porque Jesus diz, João, esta é sua mãe, mãe, este é o seu filho, né? Então João estava lá. Mas ele diz o seguinte, olha, de fato, vocês vão suportar, mas somente Deus, que sabe tudo, sabe quem vai ficar ao meu lado direito e ao meu lado esquerdo, né? Quando ele reinasse em triunfo. Então, esta foi, né, o pedido inusitado dos filhos de Zebedeu. E óbvio que os colegas, os discípulos, ficaram bastante revoltados, né? O pedido, essa preocupação, estava ligada ao orgulho de posição no reino, porque o reino que eles conheciam era um reino de que a posição revelava a pessoa, né? Então, quanto mais próximo do rei, mais importante era. E isso revela que eles não entenderam nada. Tiago e João não tinham entendido ainda o que é essa grandeza, o que é esse glorioso, o que é isso tudo. Eles não tinham entendido. Porque a marca do reino de Deus, amado, é a cruz do criminoso. É a punição. Diferente da sociedade onde poder corrompe, onde governante que tenha poder se torna tirano, se torna opressor, né? E os discípulos se indignaram e, claro, que se indignaram porque foram invejosos. Eu devia ter pedido antes, né? Antes deles. Mas Jesus fala para todos. Fala para todos. Quando Jesus se dirige a eles, ele não está falando só para Tiago e João. Ele entendeu que todos eles queriam ter feito isso e não fizeram. Tiago e João só fizeram antes. Todos eles. Inclusive, amados, se você percebe, se você lê o que acontece no último dia, na última noite da vida de Jesus aqui na terra, os apóstolos discutiram isso de novo. Eles de novo falaram sobre qual deles parecia ser o maior. E Jesus diz, olha, vocês têm que ser diferentes do mundo. O mundo é assim, vocês não têm que ser assim. Eu, por minha vez, vou sofrer em lugar, a morte daqueles que merecem, mas que eu não mereço. Ou seja, Jesus ia sofrer no lugar daqueles que mereciam. Marcos e Lucas aqui passam a falar dos cegos de Jericó. A diferença entre os dois é que Marcos e Lucas falam sobre um cego. E Marcos chama esse cego de Bartimeu. Interessante que Mateus registra que Jesus, curou 2 cegos. Então são 2 cegos e não um. E eles saudavam Jesus como filho de Davi. E eles mandavam ficar quieto, eles não ficavam. Eles se negam a ser calados. Amados, quando nós vamos buscar a Senhor, nós temos que clamar ao Senhor
Senhor Jesus, filho de Davi. E clamar. Ah, fica quieto. Não vou ficar quieto porque eu estou chamando o Senhor. Eu estou chamando o filho de Davi. Né? E aqui Mateus diz que Jesus fez um gesto de compaixão. Porque antes, em muitos casos, Jesus diz ser curado. E ele era curado. Aqui são duas coisas diferentes que o amado vai ter que parar, pensar e que o Espírito Santo vai ter que falar mais profundamente no teu coração. Primeiro, Jesus toca os cegos. Não havia necessidade, ele já havia curado sem tocar. Mas o toque é um gesto de compaixão, um gesto de amor, de misericórdia. E em segundo lugar, que é importante aqui nesta passagem, o Senhor pergunta: que queres que eu te faça? Jesus pergunta para nós: o que você precisa? O que você quer que eu faça? Se tu queres que nós sejamos curados. E o Senhor fala: eu quero, sejam curados. Amém, amados? Bons estudos.